Hoje nós vamos olhar uma passagem muito linda de João, que talvez é a passagem que mais revela a respeito de Jesus do que todas as passagens no livro de João. Todo João revela alguma coisa de Jesus, mas compactado nessa história há muitas revelações a respeito do caráter de Jesus. É uma leitura longa, abra sua Bíblia comigo, João capítulo de número 4, e eu queria que a gente lesse junto a história de Jesus se encontrando com a mulher samaritana. Vamos usar essa história como nossa meditação para nós e depois nós vamos trazer alguma aplicação para a vida de cada um de nós. João capítulo 4, começando do verso de número 1, eu espero que você tenha uma Bíblia. Se não tiver, você pode usar uma com seu companheiro. Se você está nos visitando pela primeira vez, eu queria te dar bem-vindo. É muito bom ter você aqui nessa manhã, o último domingo de agosto. Ainda tem mais um feriado e eu espero que a gente possa juntar toda a igreja durante o mês de agosto e ainda a semana que vem. Há muita gente viajando. E viajar é bom, é gostoso a gente viajar, e a gente tem encorajado as famílias a tirar um tempo. Alguns estão extrapolando um pouquinho, mas tirar tempo é bom com a família. Eu espero que você, que depois desse próximo domingo, a gente possa estar unido e que a gente não fique faltando culto como muitos estão faltando demais. Tem muita gente faltando mais do que deve. O problema da palavra que as pessoas pegam, às vezes elas pegam e multiplicam, não é? Não é, elas multiplicam. A gente fala assim, viaja um pouquinho, e as pessoas viajam um pouco. Tem pessoas que eu vejo 2 domingos e passa 3 ou 4 e eu vejo eles novamente. Mas graças a Deus que o Alex e a Alessandra estão aqui. Desculpa, mas eu não queria falar isso. A gente chama muito esse casal, mas de qualquer jeito a gente de vez em quando precisa de usar todas as oportunidades que nós temos, né? Teve uma das nossas congregações que marcou um piquenique para hoje. Eu já levou uma açoite ontem, vai levar mais um pouco na semana. Domingo não é dia de piquenique. Domingo não é dia nem de ir para o lago, irmãos. Porque no lago não tem culto. Mas tudo bem. Mas viajar é bom a gente gastar tempo com a nossa família. Mas também é bom a gente servir ao Senhor. E eu espero que, acabando esses feriados aí, a gente sossegue um pouquinho, irmãos. Mas Deus abençoe você na sua viagem. Procure uma igreja, procure um lugar para servir ao Senhor. Onde eu estava? Eu estava em João capítulo 4, né? Os fariseus, verso 1, ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Primeira coisa que a gente vê, e a gente vai continuar lendo, é que Jesus não gostava de conversa, Jesus não gostava de briga, Jesus não gostava de competição. O problema do verso 1, 2 e 2, colocado claramente aqui, é que havia entre os fariseus e os seus discípulos, entre os discípulos de João, não creio que João estava envolvido nisso, e os próprios discípulos de Jesus, uma certa competição. Quem é que batiza mais? Quem é que faz mais? Então Jesus disse assim, eu estou fora disso, eu não quero competição, não venho aqui para isso. E uma atitude maravilhosa de Jesus. Então o que ele faz? Ele diz, verso 3, quando o Senhor ficou sabendo disso, ele saiu da Judéia e voltou uma vez mais a Galileia. Ou seja, Jesus falou, sabe de uma coisa, deixa eles aí, eu vou para Galileia, eu não quero ficar onde tem confusão, eu não quero participar disso. E ele vai para Galileia. E verso 4 diz que era-lhe necessário passar por Samaria. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim ele chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José, e havia ali o poço de Jacó. Jesus, olha as palavras de João, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço, e isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. E os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos.
Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo, onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. E ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com que agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, eu vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: crê em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nesse monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos. A salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Verso 24, Deus é Espírito. E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. E quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Essa passagem, ela revela muito a respeito de Jesus. Revela muito a respeito do caráter de Jesus, a respeito da revelação de Jesus. É importante você entender um pouquinho do fundo histórico e geográfico do que está acontecendo. A Palestina não é muito grande. A Palestina, toda a nação de Israel era menor do que o estado da Califórnia. Entre um lado a outro são 120 milhas. Ou 200 quilômetros mais ou menos. Então, do norte, na época de Jesus, até o sul, o pedaço de terra era isso, 120 milhas, 200 quilômetros. E essas 120 milhas estavam divididas em 3 regiões. No norte estava a Galileia, no sul estava a Judeia e bem no meio estava a região de Samaria. O ministério de Jesus se dá na Galileia e na Judeia. Todos os evangelistas colocam o ministério de Jesus começando na Galileia e terminando na Judeia. João é o único que coloca Jesus começando o seu ministério na Judeia e depois indo para a Galileia. Então João revela, ele aumenta o número de anos que Jesus ministra. Quando a gente lê Mateus, Marcos, Lucas e João, a impressão que nós temos que o ministério de Jesus durou 3 anos. Mas quando a gente lê João, a gente vê que foi muito mais longo do que isso. Antes de Jesus começar na Galileia, ele já estava ministrando na Judeia. E aí, quando Jesus ouve a respeito daquela confusão, daquela competição, porque Jesus tinha sido batizado, os seus discípulos batizavam, e quando a gente estuda o Novo Testamento, a gente descobre que o batismo tem um significado importantíssimo na vida das pessoas do Novo Testamento. Era algo que não existia no Velho Testamento, mas que existe no Novo Testamento. Diz a passagem